Estado entrega inquérito sobre a Santa Casa à Câmara de Sorocaba. O quanto a carência em plano de saúde pode interferir em tratamento de bebês. É uma criança em primeiro lugar. Em Itapetininga, mutirão coleta produtos eletrônicos. Na Semana do Meio Ambiente, estudantes de Salto realizam plantio de 3.000 mudas de árvores. No inverno, os animais também devem ser vacinados contra a gripe. Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Os vereadores que fazem parte da CPI da Santa Casa de Sorocaba receberam hoje da polícia as informações sobre as investigações que apuram irregularidades na gestão passada do hospital. Carlos Augusto Martins chegou por volta de 2 da tarde na Câmara Municipal e foi recebido pelo presidente da comissão. Pela primeira vez, além de uma CPI específica, que foi esta, criada, também a Polícia Civil instaurou um inquérito. E essas duas coisas, embora cada uma com a sua metodologia própria, estão caminhando em paralelo. E nós entendemos que é chegado o momento de que a gente se comunique mais para que um possa colaborar mais com o outro. Antes do encontro começar, vereadores comentavam do ex-provedor convocado para a CPI que não compareceu na última oitiva. É com a polícia que esperam ter entendimento do que realmente aconteceu na administração de Fazeabem e prestar esclarecimento à população. A porta esteve assim o tempo todo fechada. Isso significa que as informações contidas no inquérito policial e passadas aos vereadores são sigilosas. Um pedido feito pelo delegado responsável pelo caso, acatado pelo presidente da comissão. Há interesses de terceiros envolvidos e, além disso, estratégias, principalmente da Polícia Civil, para que não só o esclarecimento aconteça, mas para que os eventuais culpados ou responsáveis, por isto que talvez tenha sido um rombo de milhões e milhões de reais contra o povo da cidade, possa nunca mais se repetir. A suspeita de 6 crimes e o processo já tem 13 volumes com 200 páginas cada. Uma das denúncias foi mostrada com exclusividade pela TV Sorocaba SBT sobre desvio de verbas para a construção de um espaço e compra de equipamento para tratamento de câncer que até hoje não está disponível para a população. A Polícia Militar Rodoviária prendeu 3 homens suspeitos de roubo a uma residência em Itu. Houve perseguição na rodovia Castelo Branco. Com os suspeitos foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, munições, uma máquina de choque, além de R$61 mil em cheques. Um adolescente de 13 anos foi detido pela segunda vez, 13 anos, suspeito por tráfico de drogas no bairro Vitória Régia, em Sorocaba. De acordo com a Guarda Civil Municipal, ao avistar a viatura, o menor tentou fugir. Com ele foram encontradas porções de cocaína e crack. O entorpecente estava embalado em frascos com a imagem do Coringa estampada, símbolo de uma facção criminosa. Ele foi encaminhado ao DP Norte da cidade e, como eu sempre digo, estamos no Brasil, ele foi liberado aos pais. Moradores do bairro Verava, em Ibiúna, fizeram hoje uma manifestação. Eles pedem por melhorias na estrada do bairro. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Ibiúna informou que a estrada está danificada por conta da passagem de vários caminhões. A nota diz ainda que a Prefeitura está tomando providências para que a estrada do Verava seja recuperada o mais breve possível. Família de Itapetininga paga convênio médico, mas não tem o atendimento esperado para o bebê. A menina de apenas 8 meses é calma, quase não chora ou dá trabalho para a família, mas passou mal e foi levada para o pronto-socorro do convênio médico com febre e convulsões. Que até então a gente não sabia se era a convulsão do estado febril ou se era alguma outra coisa. Como não sabemos ainda o que realmente aconteceu com ela. Por que esse quadro, por que da febre, por que da convulsão. No cartão do plano particular do bebê, as datas de carência. A internação no hospital não foi possível. Depois de 12 horas de atendimento, a criança foi transferida para o SUS.
O exame de encefalograma, que poderia guiar o tratamento correto, só é permitido a partir de outubro. Os R$200 do laboratório foram pagos à parte. O plano, ele só solicitou a guia, ele só deu a guia para a gente, para o pai e para a mãe. Mas o custo, a gente que teve que arcar. A família ficou revoltada por se tratar de um bebê. Seja simples ou não seja simples, é uma criança, em primeiro lugar, não sabe falar. E qualquer um ia entrar em desespero. Com certeza. E olha, sobre esse assunto, nós vamos tirar dúvidas agora com o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Sorocaba, Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. É uma situação que causa muito medo, revolta. Nesse caso, essa família teria direito ao atendimento ou não? O hospital, com o plano particular de Tapetininga, agiu de forma correta? Boa noite, Simone. Boa noite quem nos assiste. Na verdade, a situação é inadmissível. Enfim, é uma situação de emergência, Simone. Então, o plano ele é obrigado a fazer todo o procedimento ali de atendimento a essa criança e todo e qualquer exame que está dentro do atendimento de urgência. Mesmo a carência sendo, no caso, para outubro? Mesmo. A questão é a seguinte, todo e qualquer plano não pode ficar impondo essas carências para fins de emergência. Emergência é algo inesperado. E tudo que vem em função dessa emergência tem que ser atendido pelo plano. O que nós vimos na reportagem é o seguinte, tem lá todas as datas de carência. É diferente se você vai ao médico, enfim, o médico pede um exame complementar, são procedimentos eletivos, não são urgentes. E coisas urgentes têm que ser cobertas pelo plano. Ainda mais agora, nessa situação de uma criança, e que a família teve que pagar ainda pelo exame e ainda foi submetida ao SUS. Isso aí, na verdade, caberia um dano moral e o ressarcimento daquilo que foi pago à parte pela família. No caso, o hospital, né, que é particular, encaminhar ao SUS, o SUS também tem que receber o paciente naquele momento? Isso demonstra que é urgência, né? Sim, na verdade há uma espécie de uma compensação entre os planos de saúde e o Sistema Único de Saúde. Então o SUS vai cobrar do plano de saúde esse atendimento. Então por isso que nesse caso específico teria que ser atendido pelo plano de saúde. Então fica a dica aí para quem está em casa, essa carência, ela pode ser totalmente quebrada em casos de emergências e urgência. Exatamente, casos de urgências. Agora, uma outra dúvida que a gente também tem em relação ao plano de saúde, Plauto, é o seguinte: a pessoa faz o convênio médico para aquela cidade, no caso Tapetininga, que é o exemplo que nós vimos na reportagem. Lá não tem exato equipamento para fazer o tratamento, um exame ou até um especialista para tratar uma certa doença. Mas a pessoa não tem cobertura em outros municípios. Como é que fica a situação do consumidor? Aí já entra na situação chamada intercâmbio, né? Intercâmbio é o quê? Quando o plano, dentro do que você contratou, ele não tem aquela estrutura mínima suficiente para atender a demanda do paciente, aí vai-se até outro plano conveniado da rede, ou mesmo que não seja conveniado. O plano ele tem que custear isso aí. Ah, ele pode procurar a cidade, por exemplo, se tivesse um outro plano de saúde, ele teria que custear isso. Exatamente. Na própria cidade. Isso. Geralmente tem a área de assistência social do próprio plano que já cuida dessa situação. Olha, tem o convênio, nós temos um convênio com o laboratório tal, a cidade tal. Aí é feita uma guia, uma autorização e ele vai lá e faz o procedimento, no caso, né? Quando a gente fala em carência, qual é o tempo determinado pela justiça para que as pessoas tenham essa atenção na hora de fechar um contrato? Na verdade, assim, os tribunais têm entendido que emergência, carência tem que ser 0. Já em função de que é algo inesperado. Agora, as outras questões de carências mais específicas, isso aí pode ser realmente tratado de plano para plano, enfim, depende muito de cada contrato. Então fica a orientação para a família, ela pode processar o plano de saúde aí e ter esse dinheiro do laboratório ressarcido. Exato, e deve fazer isso, né? Que é só assim que vai melhorar essa situação dos planos de saúde. Ok, Plauto, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Noticidade. Obrigado, boa noite.